Bom dia, pessoal. Feliz sábado. Nossa convidada de hoje é a minha mãe, a Andresa. Ela é membro adventista da Igreja Central de Arthur Nogueira e é ela quem vai estar respondendo as perguntas da lição, que tem por título A Síndrome de Jeroboão. Quem foi Jeroboão? Jeroboão foi oficial de Salomão. Ele foi colocado como chefe sobre os servos da tribo de José. E através do profeta Aías, Jeroboão foi chamado para reinar sobre 10 das 12 tribos de Israel. E isso aconteceu durante o reinado de Roboão, que foi filho e sucessor de Salomão. Roboão então ficou reinando sobre 2 tribos, que foi a de Judá e Benjamim. Por qual razão Deus colocou 10 tribos sob o poder e a liderança de Jeroboão? Bom, na verdade, Deus se indignou contra Salomão, porque ele desviou seu coração do Senhor e passou a adorar outros deuses. E por isso Deus disse que tiraria o reino das mãos dele e daria a outro servo. No entanto, por amor a Davi, Deus ainda concedeu 2 tribos para o seu filho Roboão, concederia, né? E após a morte de Salomão, as 10 tribos de Israel, elas não aceitaram Roboão como rei, porque eles já estavam vivendo até o momento sob um jugo muito pesado, muito severo. E quando Roboão tomou, então, chegou a época dele reinar, ele disse que o seu reino seria muito melhor, muito mais sincero que o reino do seu pai. Então as 10 tribos decidiram proclamar Jeroboão como rei. E ele seria o rei do reino que continuaria com o nome do reino de Israel. Qual foi o castigo enviado por Deus a Jeroboão? Bom, Deus enviou um profeta de Judá a Betel para falar com o rei. E no momento o rei ministrava diante do altar do templo que ele havia construído como sacerdote. Ele estava então em frente ao altar para queimar incenso. E aí o profeta chegou para falar com o rei. E aqui no verso 2 do capítulo 13 de 1 Reis, nós encontramos que clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. E quando ele disse essas palavras, naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, ele também deu um sinal, que está aqui no verso 3, quando ele diz assim: Este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Nesse momento, o rei então estende a mão por sobre o altar e indica, aponta para o profeta e manda prender. Nesse momento, a mão que ele apontou seca. E ele então pede para que o profeta interceda diante de Deus por ele. E o profeta vai então e ora a Deus, e Deus então cura a mão do profeta. Quais foram as consequências de seus atos? Naquela época, o filho de Jeroboão havia adoecido. Então o rei pediu que sua mulher se disfarçasse para que ninguém visse que ela fosse, que ela era a mulher do rei. E ela juntou pães, bolos e mel e foi procurar o profeta. O profeta Aías, aquele que no início deu a ordem, na verdade ele reproduziu a ordem de Deus, dizendo que Jeroboão seria rei sobre 10 tribos. E Deus então já preparou o profeta, que na época já não enxergava mais por causa da idade, mas Deus avisou a ele que a mulher de Jeroboão estava indo ao encontro dele e já disse tudo aquilo que ele deveria revelar à mulher. E aí nós encontramos aqui a partir do verso 7 do capítulo 14 de 1 Reis, o que Deus disse, Assim diz o Senhor, o profeta, revelando, Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo, e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi, e tu entreguei, e tu não foste como Davi meu servo, que guardou os meus mandamentos, e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses, imagem de fundição, para provocar minha ira, e me viraste as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto escravo como livre, e lançarei fora
os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Esse foi o fim do castigo que ela recebeu. Então, para finalizar, gostaria que você pudesse pedir fazer a oração. Desde já, queremos agradecer. E é isso. Até a próxima. Oremos então. Grandioso Deus, queremos te agradecer por essa oportunidade e pedir, Pai, que o Senhor venha instruir a cada um de nós, a todos os teus jovens, que possamos aprender, Senhor, da tua santa palavra e que possamos colocar em prática na nossa vida. Seja com cada um de nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.